Então eu tinha 16 anos de idade e eu queria muito trabalhar, né? Eu falava pra minha mãe assim, mãe, quero trabalhar. Aí ela falava assim, calma meu filho, tudo no seu tempo, né? Só que assim, eu via as coisas em casa assim, meio que faltando as coisas, na verdade. Eu via que minha mãe, ela tentava ali, né, trabalhar de doméstica, fazer ali as diárias, mas não era suficiente, assim. Porque eu vi que era apertado, assim. Então, você sabe que eu não fui criado com meu pai. Meu pai e minha mãe, na verdade, eles tiveram um namorico rápido, assim, coisa rápida. E aí, ela engravidou de mim, lá em Teresina, em 87. E aí eu nasci em 88. Minha mãe ficou por lá, mas depois de um ano e meio, 1 ano e 4 meses, ela veio pra Brasília e tal. Então a minha criação ali tinha sido muito difícil na infância também, porque meus avós são muito tradicionais, né? Meu avô veio do Nordeste, e aquela cabeça bem fechada, assim, meio brutão e tudo. Mas aí então eu só falava de dificuldade. As crenças que eu ouvia, as ideias que eu ouvia era dinheiro não dá em árvore, tudo é difícil, entendeu? Rico não presta, essas são as histórias que eu ouvia. Rico não presta, dinheiro não dá em árvore, tudo é difícil, essas coisas assim. Aí eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, a minha avó fez xuxinha, né? Aquelas xuxinha de cabelo. E aí eu falei assim, eu quero vender essa xuxinha aí, eu tinha 5 anos. Eu quero vender essa xuxinha aí. Aí ela, eu não sei, eu acho que meio que ela me deu, ela deixou, né? Eu peguei um banquinho lá no Pessu, lá na Ceilândia, né? E coloquei o banquinho na frente de casa e lá tinha uma escola. E aí passavam as meninas passavam lá, né? E compravam a xuxinha, 10 centavos, aí tinha de 15 centavos, de 25. Então foi a primeira vez, eu tinha 5 anos, 5, 6 anos, 7 anos aí, essa idade mais ou menos, que eu vi alguma coisa que eu podia fazer. E dava um dinheirinho, deu um dinheirinho, aí eu tive uma ideia. Eu falei, vou vender balinha. Aí eu comprei paçoca, pirulito. Aí eu comecei a vender balinha lá na frente de casa também. E aí, até eu chorava porque a minha irmã que faleceu, a Gleiciene, ela era nenezinha assim. A gente tinha 5 anos de diferença, então devia ter uns 8 anos aí. Ela tinha uns 3 anos. Aí eu guardava as balinhas, né, que era meu produto, bem escondidinho ali, lá e achava e comia tudo, eu ficava chorando. E aí a minha irmã também me contou uma história, minha irmã mais velha contou a história que ela tinha uma madrinha, Carmelita, que tinha uma banca na feira de brinquedos. Eu gostava muito de Cavaleiros dos Zodíacos, né? E tinha aqueles brinquedos do Cavaleiros do Zodíaco e eu entendia mais ou menos como que era, eu assistia o desenho. E eu também, com essa idade também, criancinha, vendia também na feira. Então essas foram as minhas primeiras experiências. Eu nem lembrava, recentemente, que as pessoas da família contando, eu fui lembrando. E aí, quando eu tinha 16 anos então, eu lembro de uma conversa com a minha mãe na cozinha, que eu cheguei assim e falei, nossa, eu tô querendo muito trabalhar. E aí ela falou assim pra mim, calma meu filho, tudo na sua hora. Mas eu chorei querendo trabalhar mesmo, assim. Porque eu lembro que era a fase da calabresa. Hoje em dia tem gente que adora pizza de calabresa. Eu como de todos os sabores, menos de calabresa. Porque era calabresa todo dia, porque calabresa era barato naquela época, 2003, 2004, por aí. E a gente cortava a calabresa e fritava e comia com arroz. Então era um negócio que eu queria comer carne. No meu avô lá, quando eu ficava com ele, eu não podia comer carne, que era só um pedacinho assim. Porque o frango tinha que ser partido em várias vezes, tinha que durar muito. Então assim, antes eu tinha mágoa da dificuldade, mas eu acho que foi bom, porque a dificuldade fez com que eu quisesse alguma coisa. Então eu era muito curioso, gostava de ficar perguntando tudo. Desde criança eu ficava tentando aprender palavras diferentes. Só que era um menino, né? Só um menino.
E o que foi importante pra mim então foi que com 9 anos de idade eu mudei definitivamente pra Santa Maria, fui morar com a minha mãe. E nesse processo de morar com a minha mãe me deu uma educação muito boa. Ela é uma pessoa que fala muito bem, da mente aberta, sem essa coisa do mesquinho. Então, mesmo com a dificuldade, quando ela estava bem, ela sempre fazia o melhor possível para dar as coisas, assim. Ela não tinha essa mão fechada, essa cabeça assim meio de pobre, assim. Ela tinha uma cabeça boa, assim, inclusive. Tanto nos ensinamentos, nunca quis mexer com droga, nunca quis mexer com crime. Tive muitas oportunidades, mas não quis. Também por conta assim da educação com a minha mãe. Então isso foi muito bom pra mim. A minha irmã também é muito inteligente, 3 anos mais velha do que eu. Ela gostava muito de leitura, de estudar. Então eu sempre gostava muito de conversar com ela. Então com 16 anos eu questionei minha mãe. Falei que queria trabalhar, mas não tinha nenhuma oportunidade. Aí tinha um vizinho lá, falou assim: ah, eu tô fazendo um bico. Bico é que assim, né? Às vezes tem, às vezes não tem. E era um bico de chapa. O que basicamente é o chapa? O chapa é o seguinte: igual esse caminhão que tá passando aqui agora. O cara tem uma carga para entregar, o motorista que trabalha na empresa. Aí o motorista tem um ajudante. E aí às vezes a carga é muito grande e ele precisa de mais um ajudante, que é ajudante do ajudante, que se chama chapa. Então a gente ia para um lugar assim, saía da Santa Maria de madrugada, atravessava ali o Novo Gama, que é a cidade de Goiás em torno, 5 horas da manhã, mais ou menos 5h30, com a marmitinha no braço. E aí eu chegava lá, pegava um ônibus e tal, andava mais para dentro dos matos lá, que era bem longe. Aí tinha um Bira, lembrei agora do nome dele, Bira, que era o vigilante. O Bira era o vigilante que escolhia quem ia ser chapa no dia. Só que quando você chegava lá, tinham 30 pessoas pra ser chapa, querendo. E só que às vezes eu tinha 20 vagas no dia. Então o Bira, que é lá, escolhia quem ele achava que era bom de serviço. Então eu lembro que eu fui várias vezes, umas 3, 4, 5 vezes, antes de conseguir a primeira vez. Gastando passagem sem ter, né? Aí um dia eu consegui. Esse dia foi muito bom. Um dia eu cheguei e... lembro até hoje. Eu tinha cabelo branco, né? Tava na moda, por causa do Belo, não sei o que aquela época lá. Aí ele chamava de Xuxa. Ele falou: vem cá, Xuxa. E aí ele me chamou pra fazer uma entrega. Nesse dia, inclusive, a entrega era pro Girafas de Brasília. Tinha várias lojas de girafas. Acho que o Girafas tinha comprado. A empresa era Andrade Cavalete, o nome da empresa, que era tipo uma empresa de logística. E a empresa tinha que entregar no Girafas. Então foi isso que eu fiz. Eu fui entregar pão, aquelas coisas de morango pra fazer sorvete, coisas assim, pros Girafas. E no final do dia, cansado, era bem magrinho. Eu tinha 17 anos. Foi assim que a minha irmã tinha morrido. Minha irmã morreu em setembro. Ela levou o tiro dia 31 de agosto de 2005. Aí morreu dia 2 de setembro, que na verdade tinha sido morte cerebral. E dia 4 foi enterrada. Logo em seguida, assim, então, naquele ano de 2005, eu entrei pela primeira vez e ganhei R$25. Mas foi uma felicidade tão grande que eu cheguei vibrando em casa. Eu acho que eu tirei R$5 pra pagar a passagem, pra voltar aí pra ir no outro dia. Acho que eu dei R$10 ou 15 reais ou R$10 pra minha mãe comprar 2 quilos de carne, alguma coisa assim ou mais. E sobrou R$5. Eu fiquei muito feliz. Eu falei: moleque, me senti vivo ali. Eu falei: então o meu trabalho eu consigo então gerar algum valor e as pessoas me pagam por isso. Então eu ia todo dia, pelo menos umas 4, 5 vezes na semana. Só que só tinha 1 ou 2 vezes na semana que eu conseguia mesmo, porque tinha muita gente, tinha concorrência.
Chegou um tempo que eles foram me conhecendo, foram vendo que eu trabalhava bem certinho. Trabalhar certinho é você não ser preguiçoso, é você carregar muita caixa. Trabalhar certinho é isso. É você ser rápido, é você se matar, trabalhar certinho nessa área. Aí eu fiquei 1 mês, 2 meses. Eu acho que antes de dar o 3º mês, e olha que eu já tinha feito, na época era muito raro que tivesse um curso de informática. Eu já tinha cursos de informática, eu tinha cursos de etiqueta que eu tinha feito pelo governo de graça. Tava ocupando a cabeça. Eu tinha boa leitura, boa fala, boa escrita, mas tava lá descarregando um caminhão com um monte de gente lá que tava tentando, já pai de família, mais velho. E aí aconteceu um negócio. Um amigo meu, que se chama Samuel, Wangler Samuel, foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu mudei pra Santa Maria, na 3ª série, em 97. Ele falou assim, eu tô fazendo estágio lá no TST. Tu quer tentar lá que eu leve teu currículo? Eu falei, quero, claro. Sei que ele conseguiu levar o meu currículo lá, que não tinha nada, na verdade, branco, né? Mas tinha alguns cursinhos, alguma coisinha assim, muita força de vontade. Aí ele conseguiu uma entrevista com o Dr. Hildo, no setor odontológico do Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu fui aprovado nessa entrevista. Eu e o Leonardo, que era um cara que morava perto da minha casa, menino, fizemos a entrevista, ele não passou e eu passei. Foi muito bom. Do dia pra noite eu ganhei uma sala linda pra mim. Tinha carpete, na janela tinha um jardim, era uma sala enorme, assim, talvez 30 metros quadrados só pra mim. Uma mesa linda, um computador, e eu era secretário do chefe do setor. Meu Deus, eu tava feliz demais, era o momento mais feliz da minha vida até ali. Eu ganhava R$300, era o valor da bolsa. E aí logo conheci um rapaz chamado Igor. E aí o Igor, ele falou pra mim que fazia um outro estágio do Ministério da Saúde, que era 245, e se eu tivesse interesse ele conseguia pra mim ir lá e tal. Eu falei, pode ser então. Sei que eu consegui lá a entrevista, consegui passar. O salário mínimo, eu lembro até hoje, era 400 e pouco, ou era 525. E eu tava ganhando 300 mais 245. Eu estava ganhando 545, mais do que um salário mínimo. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Então eu dava vida pelo meu estágio, eu fazia tudo pelo meu estágio. Aí eu fiquei 2 anos lá, nesses estágios. No Tribunal Superior do Trabalho, dentro do tribunal eu fiquei em 2 lugares, que é o Serviço Odontológico e a 5ª turma. E aí eu fui pro Ministério da Saúde e fiquei também em 2 lugares, Saúde Mental e Saúde do Trabalhador. Aí acabou o estágio, porque acabou a escola. Não, acabou o tempo máximo, que era 2 anos. E aí e agora o que eu faço? Entro no exército, não entro no exército, o que eu faço? Esse foi um questionamento muito difícil. Eu tive que decidir ali. Então, basicamente assim, pra encurtar a história, eu comprei uma moto, uma Titan KS azul, financiada. A prestação era 286, eu pensei, vou ser motoboy. Só que eu não tinha carteira. Então, quando eu fosse tirar a carteira, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu arrumei um mini emprego, não era um emprego, era tipo um estágio também, meio assim, um gato. Numa escola chamada Brasil Central, que lá eu ficava na Xerox, então eu era o menino da Xerox. Ganhava R$300, lembro até hoje do meu primeiro pagamento lá, 3 notinhas de 100, que eu pagava a moto e sobrava R$14. E aí assim, eu preciso trabalhar, meu Deus, eu preciso trabalhar, mas a carteira tava demorando, e o exército tava demorando, e eu falava, eu tava em desespero, mas por trabalho. Aí tem uma mulher chamada Marta, que foi morar na casa da minha mãe, nos fundos, e ela era frentista. Aí ela chegou e falou assim pra minha mãe, olha, eu acho que eu posso conseguir uma entrevista aí pro Thiago, de frentista aí no posto de gasolina. Aí ela conseguiu entrevista e tal, enfim. Aí eu passei na entrevista em tudo. E quando foi o primeiro dia, aí não, eu tive que tomar decisão, na verdade. Ou esperar pra ter um pouquinho de status. E eu ia entrar na PE, na Polícia do Exército, né? Então seria legal pra você dar PE naquela época, meninão. Mas ou eu escolhi entrar na PE, ia demorar um tempo como recruta até eu ter uma renda. Ou eu quebrava o status, botava o bonezinho na Texaco,
eu trabalhava no Texaco, a blusinha vermelha, a calça preta, a botina e ia trabalhar de frentista. Pra ganhar R$1.000 agora. Quer dizer, R$1.000 agora ou R$1.000 depois? Eu escolhi R$1.000 agora. E eu fui aprovado. E comecei a trabalhar de frentista. Só que trabalhando de frentista, aconteceu uma coisa incrível, que eu recebi um treinamento lá, de como atender o cliente e tudo. Só que ninguém seguia a risca esse treinamento. Pois eu segui, eu acho que foi o único que achou que era de verdade aquilo lá. O cliente chegava e falava: boa tarde, senhor, seja muito bem-vindo. O senhor deseja completar o tanque, o senhor quer lavar o para-brisa, quer dar uma olhada na frente, o senhor quer calibrar o pneu, o que o senhor quer? Aí começaram a rir de mim e tal. O pessoal falava que eu era puxa-saco da empresa. O que eu tava pensando que eu era pra poder ficar puxando o saco da empresa? Porque você chega assim com essa atitude. Porque pra mim era muito bom, gente. Eu tava ganhando R$1.000. R$1.000! Eu não conhecia ninguém que ganhava R$1.000. Era bom demais R$1.000 pra mim, naquele tempo. Então eu tava muito feliz. Feliz. Aí, nessa brincadeira toda, eu fui trabalhar na loja de conveniência também, dentro do posto. Trabalhei de madrugada. E nesse ritmo acelerado, um ano depois, eu fui convidado a ser subgerente do posto. Fui promovido. Aí pronto, era o auge da minha vida, né? Tinha gente lá com o dobro da minha idade, que não tinha sido promovido, e eu fui. Então é porque viram alguma coisa em mim, algum potencial em mim. E eu amava aquilo ali. Aí um dia eu tava abastecendo o carro, era uma Saveiro branca. E aí o cara chegou e falou pra mim assim: olha, eu tô com umas revistas aqui pra entregar, que eu quero pagar R$100 por dia. Como é que faz? Você tem alguém pra indicar pra poder ganhar R$100 por dia? Eu falei: eu tenho, eu mesmo. Então eu pegava, quando eu trabalhava dia sim, dia não, eu trabalhei de madrugada também, de 7 da noite até as 7 da manhã. Então o que eu fazia? No outro dia de folga, eu pegava a motinha que eu tinha, enchia, botava uma caixa laranjada atrás, enchia de revista e entregava no Lago Sul. Então foi isso a minha vida aí. Então eu tinha uma boa renda, além do salário, tinha ainda esse dinheiro aí das revistas que eu entregava de motoboy. Foi então que teve um outro dia que eu falei assim, eu tava abastecendo um outro carro, dessa vez era um Voyage, eu acho que tinha acabado de lançar o Voyage, eu acho que era o ano que lançou o Voyage, que eu me lembro, mais ou menos, 2009 já, eu acho, 2010 talvez. E simplesmente eu pensei, isso aqui não é pra mim, eu consigo fazer mais. Eu sou inteligente, eu consigo conversar com as pessoas, entender as pessoas, eu sei falar, eu sei pensar, eu tenho senso crítico, eu consigo fazer mais. Então eu simplesmente, sem eira nem beira, pedi demissão. Era uma terça-feira. Aí eu fui lá, arrumei um currículo bem bonitinho e tal, que eu tinha sido subgerente e tudo. Sei que em 2 dias, mais ou menos, eu já estava fazendo uma entrevista numa sala, tinha 40 pessoas, uma vaga, para assessor comercial. E eu passei. Nunca tinha vendido uma balinha na minha vida. Assim, quer dizer, além de quando eu tinha 5 anos de idade, que eu vendi balinha lá, mas vendas mesmo eu não sabia, essas coisas, nada, eu era sem vício. Só que eu sabia falar, eu tinha vontade de aprender e eu não sabia o que era assessor comercial, mas era legal porque trabalhava de terno e podia colocar gravata, e eu sempre quis trabalhar de gravata, então eu tava muito feliz. Só que eu ganhava menos, eu ganhava um salário mínimo, que na época era R$600 talvez já, nesse momento. E eu tava ganhando muito mais no posto, mas tinha um status e tinha a chance de aprender, trabalhar com marketing. E aí na primeira semana eu lembro que eu ouvi uma frase de uma pessoa que me treinou e falou assim: treinamento difícil, guerra fácil. Treinamento difícil, guerra fácil. Essa frase ficou na minha cabeça.
E aí essa pessoa que falou isso pra mim, ele ia ser promovido, ele era supervisor comercial. A minha função lá era meio que visitar as empresas e fazer uma parceria para essa empresa participar de uma promoção, uma coisa assim. Então esse cara foi ser promovido para supervisor geral e eu ia ficar no lugar dele. Tudo bem. Só que me levaram para um treinamento numa cidade de Minas aqui, do interior de Minas aqui. E nesse treinamento a minha função era reverte os cancelamentos das pessoas que vão vir aí. Semana anterior o pessoal tinha feito ações lá de macro captação, de vendas, de massa. E nessas campanhas, sempre no mês seguinte, as pessoas acabam cancelando, né? Elas fazem um contrato da venda por impulso e às vezes cancelam. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que convencê-las a não cancelar. Foi a minha primeira venda. Vender a ideia da pessoa não cancelar. O que eu fazia? Eu ouvia a pessoa, olhava nos olhos, conversava e tal. E eu fui descobrindo que na verdade as pessoas cancelavam por motivos muito bobos. Não sei o que lá, a data do pagamento, ele é muito novo, vai atrapalhar na escola, ele já fez, coisas bobas assim. É longe, não tem dinheiro da passagem, tá muito caro, essas coisas assim. E eu bati o recorde de reversão da rede. Quer dizer, 10 pessoas iam eu cancelar, o normal era que 2 conseguiam não cancelar. Eu convenci, sei lá, 80%, 85%, 90%. E aí surgiu um convite, da noite pro dia. Vem pra equipe nacional. Então aí meu negócio começou aí. Quando eu comecei a rodar o Brasil. Conheci mais de 50 cidades diferentes. E ali eu fui ser executivo de marketing. Aprender campanhas do zero. Quem trabalhou com marketing educacional sabe. Quem fez isso faz qualquer coisa na vida, no sentido de vendas. Fui aprender a vender, fui aprender sobre como é que vende, como é que não vende, como é que faz. Foi muito bom. Aí assim, resumindo, dali em diante, houve um crescimento, até eu virar diretor de marketing, que já criava as campanhas, já fazia. Aí fiquei um bom tempo aí nessa empresa, até vi um projeto do aprendiz que eu tive que desenvolver do zero, criar um modelo de negócio baseado no que já tinha no mercado para atender uma necessidade lá. E o empreendimento mesmo veio ali no meio pro final de 2011, quando eu toquei pela primeira vez por conta própria. Mas nisso eu já tinha virado diretor de RH, já tinha desenvolvido equipes comerciais, já estava boa nessa área aí, pra época. Então vieram os primeiros desafios, né? Iniciar um negócio, apanhar muito mesmo. Aí no meio desse meio tempo eu montei uma empresa de consultoria, que eu tinha uma galera que trabalhava comigo fazendo o que eu fazia, só que na verdade a empresa era minha. Foi uma boa época, ganhei um bom dinheiro com isso, que foi que eu investi dentro da Brasil Social. Montei também uma escola de capacitação executiva com condições acessíveis no Pátio Brasil, um shopping aqui de Brasília. Uma parceria com o Anderson, foi muito bacana o projeto, também foi muito bonito. Desenvolvi planos pedagógicos e aí eu vi que eu tava misturando muitas coisas. Eu tava igual o pato, né? Não faz nada direito. Não nada direito, não anda direito, não voa direito. Quando eu foquei assim, definitivamente só na Brasil Social, aí a coisa foi. Aí a coisa andou. Parece simples contando assim a história em 20, 30 minutos, mas é muito complicado. Você tem que saber levar porrada, porque você leva de todo lado, leva do cliente, leva do parceiro, do filiado, leva do funcionário, leva do investidor, leva de todos os lados, leva da família muitas vezes. Você tem que ter estômago forte, porque quando você está no sucesso, todo mundo está do seu lado, todo mundo quer ser seu amigo,
todo mundo quer saber o que você está fazendo, quer participar, todo mundo quer comer do seu bolo. Agora quando você cai, aí verdadeiramente você descobre quem realmente está com você. E é muito legal assim, a gente também ter humildade de saber que a gente não tem o rei na barriga, né? Porque aconteceu comigo várias vezes até eu aprender. Você faz um pouquinho de sucesso dentro da sua área, você já fica arrogante. Você acha que você é dono do mundo, você acha que você é melhor que as outras pessoas. E aí você cai. Cai porque, não sei, tem uma ordem maior, tem uma força maior que diz que, de alguma maneira, o sucesso não é isso. O sucesso é uma realização sua. É uma coisa sua. Claro que você tem que vibrar, tem que comemorar. Claro, tudo bem. Mas sem ficar humilhando as pessoas, sem ficar esnobando as pessoas. Cada um sabe da sua realidade. Tem gente que tá feliz com salário mínimo. Tem gente que não tá feliz com salário mínimo. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Então, assim, em resumo, essa é mais ou menos a história da jornada profissional. Claro que foram anos, então não dá pra contar todos os detalhes assim. E agora nós estamos no momento de levar a Brasil Social para todos os estados brasileiros, onde tem CNPJ, onde tem empresa, onde tem empreendedor lá de vários segmentos, querendo tocar a empresa, querendo gente boa para trabalhar. E a Brasil Social entende que nós temos essa gente boa que as empresas precisam. No caso do método DHBS, que é o Desenvolvimento Humano Brasil Social, a gente com certeza vai levar. Às vezes demora um tempo, vai devagarinho, vai na espiral, mas tá indo. Já foi muito longe. É bom ver hoje o projeto que começou pequenininho, assim, desse tamanho. É muito bacana. Pelo caminho a gente deixa muitas pessoas que amam o nosso trabalho, tem pessoas que odeiam o nosso trabalho. E é isso, não dá pra agradar todo mundo. E tem um colega meu, Alexandre Bernardo, que eu admiro muito, me ensinou muito na área de vendas, de negócio, que ele disse o seguinte pra mim: tudo que você é hoje é resultado do que você fez nos últimos 5, 10 anos da sua vida. Tudo que você vai ser nos próximos 5, 10 anos da sua vida é resultado do que você está fazendo agora. Então isso mexeu muito comigo, assim, que às vezes a gente... Einstein já falava isso, né? Que era tolice fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu, pelo menos, me questiono todo dia o que eu ainda não sei. Porque tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que a gente ainda não tem, é por aquilo que a gente ainda não sabe. Paulo Vieira diz muito isso, que eu gosto também do método CIS, é muito bom. Então todo dia eu pergunto, o que eu ainda não sei ainda? O que eu preciso aprender hoje? O que eu não tô vendo ainda? Todo dia tem que olhar no espelho e falar: você é obsoleto hoje já. Já passou essa versão. Porque senão você não acompanha o mercado. Não acompanha o mercado. Dinossauro ficou pra trás, sabe? Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Carlos Piazza. Ele fala bastante do darwinismo digital. Nada mais é do que a evolução intelectual. O conhecimento hoje está no centro do poder. Tanto é que o Valdez Ludwig diz que aprender hoje é a nova forma de trabalhar. Por que o trabalho, na verdade, muita gente odeia o trabalho? Por causa da mão de obra. Só que é a mão do sujeito, o resto não interessa. Nós precisamos do cérebro de obra. Nós precisamos colocar as pessoas para poder pensar junto. Nós não sabemos de tudo. Ajudar as pessoas a fazer sinapses é muito importante. Só consegue fazer sinapse positiva, conexão neural, dentro de um negócio, quem está envolvido de verdade, quem está ali pensando, respirando. Esse negócio de serviço, emprego, acabou. Trabalho tem muito para fazer. Quem quiser trabalhar, colocar a mão na massa, é o você S.A., é a tendência de hoje, assim. Então, nós estamos na era do conhecimentismo. Então, aquele que
desperta para isso, não consegue se movimentar. Então essa é a filosofia da Brasil Social. Baseado nessa história, o DHBS, que é o método que nós utilizamos hoje, eu criei esse método baseado na minha história de vida, tanto na minha carreira normal mesmo, do passo a passo, de vir da periferia, até nos estudos mesmo com milhares de pessoas que eu entrevistei, milhares de vendas que eu fiz em coletivo, em palestras, na época das redes que eu trabalhava, de consultorias. Então, nesse método, por exemplo, a gente ensina o conhecimento que não se ensina na escola, não se ensina na família e não se ensina na comunidade. Que é ensinar a pensar criticamente, de forma filosófica, o que é o mercado de trabalho, como estão as coisas hoje, como era, como será, quem eu sou, quem eu acho que eu sou. Para finalizar a história, tem uma frase que eu adoro, também do Paulo Vieira: tudo, você não é o que você diz que você é. Eu não sou o que eu digo que eu sou. Você não é o que você diz que você é. Eu não sou o que eu digo que eu sou. Você é os seus resultados. Eu sou os meus resultados. E os resultados, eles só vêm com conhecimento. Então é isso que a Brasil Social faz. A busca contínua do conhecimento dentro do mercado de trabalho. É isso que a gente respira todos os dias. Então foi um prazer aí contar a história para vocês um pouquinho. Essa é só uma parte. Se Deus der energia, força, vitalidade, vai ter muita história para contar ainda. É só alguns capítulos.